Olá, estudante que está preparado para o próximo vestibular da UNB. A gente vai falar um pouco hoje sobre redação e a gente vai falar a respeito da tese, né? O que é a tese? A tese é a sua opinião a respeito do tema. Se o texto for dissertativo argumentativo, antes de você começar a fazer o seu texto, você tem que pensar qual a minha opinião a respeito do assunto, o que eu penso a respeito do assunto. Senão você não faz texto, porque o texto está baseado na sua opinião a respeito do tema. Então, olha, determine sua tese antes de iniciar o texto dissertativo argumentativo. Há alunos que começam o texto e se perdem no meio do caminho. A gente tem que pensar que a argumentação está toda baseada na opinião. E vocês sabem que vocês precisam ter uma opinião para passar no vestibular. Para mostrar a opinião de vocês, vocês não precisam usar necessariamente a primeira pessoa, né? Tem muitos alunos que acham que só a primeira pessoa resolve o caso, porque aí o corretor vai saber qual que é a sua opinião a respeito do tema, mas não é necessário. Vocês podem usar as marcas de autoria. Então, ó, use marcas de autoria. Quais que são? Uso de advérbios, então de fato, certamente, né, por certo, uso dos adjetivos, indiscutível, imprescindível. Quando a gente usa esses adjetivos, a gente traz a nossa carga de subjetividade e a gente mostra para o nosso corretor qual é a nossa opinião a respeito do tema. Então, no Exatas, a gente discutiu muito a respeito desse tema, que foi o indivíduo é a extensão de sua cultura. Então, quando a gente tem uma frase-tema em formato de interrogação, a nossa tese é a resposta. Então, você acredita sim que o indivíduo é a extensão de sua cultura? E aí você diz que sim ou que não, né? Você fica pensando a respeito do tema. E aí, outra coisa. Lendo os textos motivadores, você consegue identificar qual é a resposta que a banca quer ouvir de você. Então, nos textos motivadores, dava para entender que a banca queria que você dissesse que sim, que o indivíduo é sim a extensão de sua cultura. Ou seja, ele que manifesta concretamente, né, as particularidades da sua cultura. E aí, só que você, às vezes pensando no tema, pode imaginar que a cultura pode sim ser modificada. A gente pensa, por exemplo, no período da escravidão. Foi cultura? Foi. Só que ela foi modificada? Sim, teve que ser modificada. Então a cultura não é sólida, né? Ela pode se desmanchar também. Então, olha aqui, uma tese que poderia ser feita com essa opinião a respeito do tema. Então, ó, de fato é uma marca de autoria, né? De fato, percebe-se que o indivíduo não só manifesta concretamente as particularidades de sua cultura, mas também é responsável por sua construção, sendo capaz de modificar costumes, crenças, mesmo que a longo prazo. Ou seja, essa é a minha tese que vai ter que estar dentro da minha introdução, no primeiro parágrafo do texto. Eu não posso esquecer que a tese tem que estar bem no comecinho, né? A corretora, ela já tem que identificar qual que é a sua opinião no começo do texto. E aí depois você vai usando a argumentação para favorecer essa ideia, né? E outra coisa, é bom parafrasear a frase tema, né? Vocês conseguem perceber que o tempo inteiro eu usei as palavras-chave dentro da minha tese, que elas devem ser usadas desde o começo do texto. A gente tem que ler a introdução de vocês já sabendo qual a temática central, né? Outra temática, então, a imaginação criou o mundo, então vocês têm que ficar pensando, o que é imaginação, né? Imaginação é o processo criativo, e aí às vezes o aluno pensa, criou o mundo, né? Como assim isso? Uai, gente, o mundo é o espaço em que a gente vive, é o espaço em que a gente se relaciona com os outros indivíduos. Então, a imaginação pode criar o mundo, ou seja, o processo de criação, ou seja, o processo de formatação do mundo, ele é real, né? Vocês têm que pensar mais ou menos assim. Então, olha como ficaria uma tese. Logo, é indiscutível a necessidade do processo criativo para a transformação do ambiente em que o homem vive. Então, eu parafraseei essa frase tema. Ao invés de eu falar, portanto, a imaginação criou o mundo. Quando a gente simplesmente repete a frase tema, a gente empobrece o nosso texto. Então, é bom que você traga sinônimos. Por exemplo, imaginação, a gente mudou para processo criativo. O mundo, a gente mudou para ambiente em que o homem vive. E desse jeito, a gente vai interpretando e trazendo para o nosso texto o que de fato é a nossa opinião.
Então, se vocês quiserem saber um pouco mais, trazer novas dicas, é só acompanhar a página do Exatas no YouTube. E até mais!